Olá, bem-vindos a esse canal onde a gente fala de pediatria. Hoje eu vou falar sobre o uso alternado de antitérmicos durante a febre, que é uma pergunta frequente dos pais e que está errada. Bom, eu já falei várias vezes sobre a febre, já falei sobre isso, mas como essa pergunta continua chegando, vamos falar novamente. A gente tem que considerar algumas coisas. Primeiro, febre não é doença. Febre é um sintoma de alguma coisa. E a gente considera a febre uma temperatura acima de 37,8. E a gente leva em consideração também o estado geral da criança, se ela está mais abatida, menos abatida, está em sofrimento ou não. Isso é importante por quê? Para a gente entender que quando a gente dá um antitérmico na criança que está doente, ela não precisa voltar para aqueles 36,5. Se ficar abaixo de 37,8, está muito bom. Outra coisa importante que a gente vai ter que lembrar é que para a temperatura baixar, você tem que ter água no corpo. Então a criança tem que ter um volume bom de água para ela perder calor através da evaporação dessa água pela respiração e pela pele. E como que a gente sabe que essa criança está hidratada? Pela urina. Então você vai oferecer água para a criança com muita frequência e ela vai fazer muito xixi e um xixi clarinho. Isso é um bom sinal, isso é sinal que ela está recebendo água em excesso até, ela está recebendo água numa quantidade que permite que ela perca essa água pela urina. Então ela está perdendo pela transpiração, pela respiração e pela urina. E isso vai ajudar a baixar a temperatura. A maioria das crianças que tem uma febre alta, que não baixa com os antitérmicos comuns que a gente tem no mercado, é porque elas estão subidratadas. A quantidade de água no corpo é pequena, não o suficiente para ser uma desidratação, mas também não é o suficiente para ela poder perder pela evaporação esse calor. Agora, quanto à alternância de antitérmicos, não é recomendado. Por quê? Quando você usa um antitérmico, ele tem os efeitos benéficos, como qualquer medicamento, mas ele tem os efeitos colaterais ou aqueles efeitos adversos. Se você está usando duas medicações que agem em mecanismos semelhantes, por exemplo, no caso da febre prostaglandina, você vai ter uma somatória dos efeitos colaterais. Mesmo que você use, por exemplo, um ibuprofeno agora, daqui a 3 horas um paracetamol, daqui a 3 horas uma dipirona, que são os 3 mais comuns, né? Você vai estar dando uma droga durante o período em que a anterior ainda está agindo. Então, é totalmente contraindicado a alternância de antitérmicos. Por quê? O benefício na febre não é tão bom, não tem um benefício tão melhor, mas os efeitos colaterais podem ser muito maiores. A gente pode fazer nessa criança, inclusive, alterações da filtração do rim. Por quê? Ela já tem, muitas vezes, uma baixa quantidade de água no corpo e ainda a gente está dando medicações que diminuem o fluxo de sangue no rim. Então, antes de pensar em dar 2 antitérmicos, você conversa com o seu pediatra, vê qual que é a frequência que você pode dar esse antitérmico. Alguns, por exemplo, no caso do paracetamol, pode ser dado até de 4 em 4 horas, algumas vezes durante o dia, 4 a 5 vezes. Mantenha seu filho bastante hidratado e use os banhos, use a roupa fresca, não agasalhe demais. Com isso, você vai conseguir que a temperatura dele volte para um padrão aceitável, que é abaixo de 37,8. Lembra, quando a criança está doente, ela não precisa ter 36,5 e precisa estar muito hidratada. Eu gosto de insistir nisso. Ok? Espero poder ter ajudado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!